Meu nome é Maria Célia, e durante 43 anos de vida, sempre acreditei em Deus, mas confesso que minha fé era, como posso dizer, tranquila demais. Eu rezava antes de dormir, ia à missa aos domingos, acendia uma vela ou outra para os santos. Mas nunca havia experimentado algo que realmente abalasse minha alma. Até aquela noite de março de 2019. Eu trabalhava como auxiliar administrativa, numa empresa pequena, no centro da cidade. Minha rotina era simples. Acordava às 6, preparava o café, ia trabalhar, voltava para casa por volta das 6 da tarde, nada de extraordinário. Uma vida comum, como a de tantas mulheres por este Brasil afora. Morava sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, no bairro São José. Tinha meus sonhos, minhas preocupações, minha fé simples e silenciosa. Minha avó, que já partiu para a casa do pai há mais de 10 anos, sempre me dizia: Maria, menina, nunca se esqueça menos os anjos de Deus. Estão sempre por perto. Quando o perigo chegar, clame por São Miguel Arcanjo. Eu ouvia aquelas palavras com carinho, mas sinceramente elas ficavam guardadas lá no fundo da memória, como tantas outras lições da infância que a gente meio que esquece no core-core da vida adulta. Mas, naquela quinta-feira, algo aconteceu. Algo que mudou minha fé para sempre. Algo que me fez compreender, de uma forma que jamais imaginei possível, que Deus realmente envia seus anjos para proteger seus filhos. Que as palavras da minha avó não eram apenas tradições bonitas, mas verdades espirituais, poderosas. O que vou contar para vocês não é fruto da minha imaginação. Não é uma história inventada para impressionar. É o testemunho mais verdadeiro que posso dar sobre o poder de Deus e a proteção de São Miguel Arcanjo em nossas vidas. É uma experiência que me marcou tão profundamente que, mesmo passados alguns anos, eu ainda me emociono ao relembrar cada detalhe. Se você já sentiu a presença de um anjo em sua vida, conte nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de outra pessoa que está passando por dificuldades ou momentos de medo. Era uma quinta-feira chuvosa. Lembro-me perfeitamente porque o céu estava carregado desde cedo, daqueles dias em que parece que a tristeza paira sobre a cidade. O vento frio balançava as árvores nas ruas. As nuvens pesadas bloqueavam qualquer raio de sol, e havia uma atmosfera sombria que eu não conseguia explicar. Era como se até mesmo a natureza pressentisse que algo diferente ia acontecer. Trabalhei até mais tarde naquele dia, menos meu chefe. Havia pedido para eu organizasse uns documentos que estavam atrasados há semanas. Planilhas, contratos, correspondências. O tipo de trabalho que exige concentração total e que me fez perder completamente a noção do tempo. Quando finalmente terminei e olhei para o relógio na parede do escritório, me assustei. Já passava das 8 da noite. O prédio comercial onde eu trabalhava ficava praticamente vazio após as 6 horas. Os corredores ecoavam o barulho dos meus saltos no piso frio. As luzes de emergência criavam sombras estranhas nas paredes, e eu podia ouvir o zumbido do elevador funcionando em outros andares. Até o porteiro noturno já havia assumido o posto, um senhor simpático que sempre me cumprimentava com um sorriso. Quando saí do escritório, a chuva havia parado, mas as ruas estavam molhadas, refletindo as luzes amareladas dos postes antigos. O centro da cidade àquela hora era um lugar quase fantasmagórico. Poucos carros, poucos pedestres, muito silêncio. Era aquela quietude urbana que pode ser tanto tranquilizadora quanto inquietante, dependendo do seu estado de espírito. Eu morava a cerca de 15 quadras do trabalho. Normalmente, eu pegava o ônibus na parada em frente ao banco, mas naquela noite resolvi caminhar. Não sei bem porquê. Talvez quisesse pensar um pouco sobre uns problemas pessoais que estavam me preocupando. Talvez quisesse economizar o dinheiro da passagem para comprar um remédio que minha mãe precisava. Decisões simples que às vezes Deus usa para nos colocar exatamente onde precisamos estar. As primeiras quadras foram
absolutamente tranquilas. Eu passava por lojas fechadas com suas cortinas metálicas baixadas, alguns bares ainda abertos com suas luzes fracas e música baixa vazando pelas portas entreabertas. Um ou outro pedinte dormindo nas calçadas coberto com papelões e cobertores velhos. Era a paisagem urbana noturna que eu conhecia bem, depois de anos trabalhando naquela região. Meus pensamentos vagavam entre preocupações do trabalho e planos para o fim de semana. Pensei em ligar para minha irmã, que morava em outra cidade. Pensei na conta de luz que venceria na próxima semana. Pensei se deveria ou não aceitar um convite para sair que havia recebido. Pensamentos banais, cotidianos, que ocupam nossa mente quando caminhamos sozinhos pelas ruas. Mas foi na altura da rua São José que comecei a sentir algo estranho, uma sensação que não conseguia explicar. Era como se alguém estivesse me observando. Vocês sabem essa sensação, quando os pelos do braço se arrepiam, sem motivo aparente? Quando uma voz interior sussurra que algo não está certo. Olhei para trás discretamente, fingindo que estava checando se havia deixado cair alguma coisa. Não vi ninguém. Apenas a rua mal iluminada, algumas sombras projetadas pelos postes, o eco distante dos meus próprios passos no asfalto molhado. Um gato atravessou correndo a rua e desapareceu entre os carros estacionados. Pensei que fosse apenas impressão da noite escura e continuei andando, mas a sensação não passava. Na verdade, ela foi ficando mais forte, mais intensa, mais perturbadora. A cada quadra que eu avançava, mais crescia aquela certeza inexplicável de que estava sendo seguida. Meu coração começou a bater mais rápido, minhas mãos ficaram suadas mesmo com o frio da noite, e eu comecei a apertar o passo instintivamente. Tentei me convencer de que era paranoia, que era apenas medo infundado. Afinal, eu caminhava por aquelas ruas há anos e nunca havia acontecido nada. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo no ar, na atmosfera, na forma como as sombras pareciam se mover de maneira estranha entre os postes. Foi então que eu vi pela primeira vez passos. Passos que não eram meus. Passos que pareciam ecoar os meus, como se alguém estivesse tentando caminhar no mesmo ritmo para não ser percebido. Quando eu acelerava, eles aceleravam. Quando eu diminuía o ritmo para testar minha suspeita, eles também diminuíam. Meu Deus, meu coração disparou como um tambor no peito. Minha respiração ficou mais rápida, maze superficial. Minhas pernas começaram a tremer. E eu precisei fazer um esforço consciente para continuar caminhando normalmente, tentando não demonstrar o pânico que estava tomando conta de mim. Olhei para trás novamente, dessa vez de forma mais óbvia, virando-me completamente. E foi então que pude ver claramente duas sombras se movendo entre os postes, mantendo uma distância de talvez 50 metros, mas claramente me acompanhando. Eram silhuetas de homens, isso eu podia distinguir mesmo na penumbra. Eles pararam quando me viram olhando, tentando se esconder atrás de um carro estacionado. A rua estava completamente deserta. Não havia mais ninguém caminhando, nenhum carro passando, nenhuma janela iluminada nos prédios residenciais. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para me deixar sozinha naquele momento de terror. Apenas eu. E eles, senti minha garganta secar completamente. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar firme a alça da minha bolsa. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia experimentado na vida. Não era apenas o medo da violência urbana que a gente ouve nos noticiários. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era o medo de quem sente que está verdadeiramente sozinha diante do perigo mortal. Tentei pensar rapidamente e desesperadamente. Ainda faltavam 8 quadras para chegar em casa. 8 quadras que naquele momento pareciam uma eternidade de distância. Eu poderia correr, mas sabia que 2 homens correndo me alcançariam facilmente. E correr poderia demonstrar medo e encorajá-los a rir mais rapidamente. Poderia gritar por ajuda, mas quem me ouviria naquelas ruas desertas? Poderia tentar entrar em algum estabelecimento, mas tudo estava fechado, com exceção de 1 ou 2 bares distantes que eu não conseguiria alcançar. Continuei caminhando, tentando manter a calma, mas percebi que eles estavam se aproximando. Os passos ficaram mais audíveis, mais e próximos. Eu podia ouvir sussurros,
vozes baixas de 2 homens conversando entre si, e o tom. O tom não era nada bom. Era a conversa de quem está planejando algo terrível, de quem está calculando o momento certo para atacar. E foi nesse momento de desespero total, quando senti que não havia mais saída, que uma lembrança veio à minha mente, como um raio iluminando a escuridão. Uma lembrança da minha infância, da voz doce e firme da minha avó, me ensinando uma oração que eu havia praticamente esquecido no correr dos anos. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Vocês não imaginam como essas palavras brotaram na minha mente, naquele momento de pânico. Era como se minha avó estivesse ali, invisível mas presente, sussurrando no meu ouvido, me lembrando de algo que eu havia guardado no fundo da alma, sem nem perceber. Era como se uma força espiritual antiga e poderosa estivesse sendo despertada dentro de mim. Os passos atrás de mim estavam ficando mais próximos a cada segundo. Eu podia ouvir as vozes dos homens com mais clareza, e uma delas disse algo que fez meu sangue gelar. Essa aí está sozinha, há um tempão. Agora é a hora. A outra voz respondeu: vamos logo, antes que apareça alguém. Então eu comecei a rezar, primeiro mentalmente, como um sussurro da alma, depois em voz baixa, quase inaudível, depois falando mesmo, sem me importar se eles podiam me ouvir, porque naquele momento eu sabia que estava clamando por algo muito maior do que qualquer força humana. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate cabremi, com vosso escudo contra as maldades e ciladas do demônio. Minha voz estava tremendo de medo, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que se fortalecia a cada palavra pronunciada. Era como se uma força interior, uma energia espiritual, estivesse crescendo dentro do meu peito. Era como se cada sílaba da oração fosse construindo um escudo invisível ao meu redor. Humildemente vos peço, ó príncipe da milícia celestial, que pela virtude divina de Deus, precipiteis no inferno Satanás e todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Os passos pararam abruptamente. Eu também parei de andar, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, houve apenas um silêncio pesado, carregado de tensão. Pensei que talvez eles tivessem desistido, que talvez minha oração tivesse de alguma forma os afastado. Mas então, ouvi uma das vozes, mais próxima do que eu imaginava. Ela está rezando, mas não vai adiantar nada. E a outra voz, fria e determinada: agora, vai, rápido. Ouvi os passos se transformarem em corrida. Eles vinham na minha direção. E eu sabia que, em poucos segundos, me alcançariam. Era o momento do confronto, o momento em que meu destino seria decidido. E foi então que, com toda a força da minha alma, com toda a fé que eu consegui reunir, naquele instante de terror, eu gritei: São Miguel Arcanjo, defende-me no combate. O que aconteceu em seguida, vocês podem não acreditar. Eu mesma, se alguém me contasse essa história, alguns anos atrás, talvez duvidasse, talvez pensasse que era exagero, que era fantasia religiosa, que era uma mente em pânico criando alucinações. Mas eu estava lá, eu vi com meus próprios olhos. Eu senti com todos os meus sentidos, no exato momento em que gritei o nome de São Miguel Arcanjo. Uma luz completamente indescritível, cortou a escuridão da rua, como uma espada celestial, rasgando o tecido da realidade. Não era como a luz de um poste, nem de um carro, nem de um raio durante uma tempestade. Era uma luz dourada, intensa, mas que não machucava os olhos. Uma luz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo toda a rua, numa atmosfera sobrenatural. E o mais impressionante, junto com essa luz, veio uma sensação de paz, tão profunda, tão absoluta, que todo o medo que havia tomado conta de mim, simplesmente, desapareceu instantaneamente. Era como se uma mão gigante protetora tivesse me envolvido completamente, me isolando de qualquer perigo ou ameaça. E no centro dessa luz divina, eu vi uma figura que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. São Miguel Arcanjo estava ali, diante de mim, real, como qualquer pessoa que eu já havia encontrado na vida, mas ao mesmo tempo, claramente,
não pertencendo a este mundo físico. Ele era uma presença que transcendia qualquer coisa que minha mente humana pudesse processar completamente. A figura era imponente, majestosa, de uma altura que parecia tocar o céu. Estava vestido com uma armadura que brilhava como metal polido, refletindo a luz do sol mais intenso que já existiu. Cada peça da armadura parecia ter sido forjada com perfeição absoluta, refletindo a luz divina, de forma que criava padrões luminosos, dançando no ar ao redor dele. Os cabelos eram dourados como o ouro mais puro, e pareciam se mover com um vento celestial, que eu não conseguia sentir fisicamente, mas que percebia espiritualmente. Era como se até mesmo os elementos naturais se curvassem diante da presença daquele ser celestial. Mas foram os olhos que mais me marcaram. Olhos que tinham a cor do céu mais azul que já existiu, mas ao mesmo tempo continham uma profundidade infinita. Naqueles olhos havia sabedoria milenária e amor incondicional, mas também uma determinação férrea, uma autoridade absoluta que eu jamais havia visto em qualquer ser humano. Era o olhar de quem comanda legiões celestiais, de quem luta batalhas cósmicas entre o bem e o mal. Na mão direita, ele segurava uma espada flamejante que era simplesmente impossível de descrever adequadamente com palavras humanas. Não era fogo comum, não era metal comum. Era uma lâmina feita de luz solidificada, com chamas brancas e douradas que pulsavam como se tivessem vida própria. Como se cada faísca fosse uma oração. Cada movimento fosse um hino de louvor. A espada irradiava uma luz que iluminava toda a rua, transformando a escuridão ameaçadora em um ambiente de paz celestial. Era uma luz que não apenas iluminava os objetos físicos, mas que parecia iluminar também as intenções, os corações, as almas de todos os presentes. As asas, minhas palavras são pequenas demais, pobres demais para descrever aquelas asas magníficas. Elas se estendiam por metros de cada lado, com penas que pareciam ser feitas de luz solidificada, cada uma delas refletindo a glória de Deus, de forma única. Quando elas se moviam menos, mesmo ligeiramente menos, criavam ondas de luz que se espalhavam pelo ar, como ondas douradas, num lago celestial. Mas o que mais me impressionou, o que mais ficou gravado na minha alma, foi a presença dele. Era uma presença que transmitia proteção absoluta, segurança total, paz que ultrapassava qualquer entendimento humano. Perto dele, eu me senti como uma criança protegida pelo Pai mais forte, mais sábio, mais amoroso do universo inteiro. Então, majestoso e terrível, ao mesmo tempo, ele se virou e olhou para trás de mim. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de proteção e fé e possam conhecer o poder da intercessão de São Miguel Arcanjo. Eu me virei instintivamente e vi os dois homens que haviam me seguido. O que vi nos rostos deles jamais sairá da minha memória. Eles haviam parado completamente, como se uma parede invisível tivesse surgido diante deles. Seus rostos. Nunca vou esquecer a expressão de terror absoluto, de pânico indescritível, que estava estampada naqueles semblantes. Não era medo de serem pegos pela polícia, não era medo de consequências legais ou sociais, era o medo primordial de quem estava diante de algo completamente sobrenatural, de uma força que transcendia qualquer coisa que suas mentes criminosas pudessem compreender ou enfrentar. Era como se estivessem vendo o próprio juízo final se desenrolando diante dos seus olhos. Um deles tentou dar um passo à frente, mas foi como se esbarrasse numa barreira invisível. O outro tentou falar, mas apenas sons incompreensíveis saíram da sua garganta. Ambos estavam tremendo visivelmente, e pude ver lágrimas de puro terror descendo pelos seus rostos. São Miguel ergueu lentamente a espada flamejante, e quando fez isso, um som saiu da lâmina. Um som como o de 1000 trovões ecoando ao mesmo tempo, mas que ao invés de ser assustador, era harmonioso, musical, celestial. Era o som da justiça de Deus se manifestando na terra. Era a melodia da proteção divina sendo executada pelos coros angelicais. A luz da espada se intensificou ainda mais, e eu pude ver claramente como aquela luz revelava
não apenas o mundo físico, mas também o mundo espiritual. Por alguns segundos, tive a visão de que havia outras presenças ali, anjos menores, espíritos guardiões, uma multidão celestial que havia atendido ao chamado do seu comandante. Os homens começaram a gritar. Não eram gritos de dor física, porque São Miguel não havia se movido fisicamente contra eles. Eram gritos de quem estava diante de algo tão poderoso, tão santo, tão puro, que sua própria consciência, sua própria culpa, seus próprios pecados os torturavam apenas pela proximidade, com aquela santidade absoluta. Um deles gritou: "Não, não, não, eu não quero morrer." O outro apenas balbuciava palavras desconexas, como se estivesse perdendo completamente a razão. E então, como se uma ordem invisível tivesse sido dada, eles se viraram e começaram a correr. Correram como se suas vidas dependessem disso. E talvez dependessem mesmo. Correram em direções opostas, tropeçando, caindo, levantando, correndo novamente. Suas figuras desapareceram na escuridão da noite como sombras, fugindo da luz do amanhecer. Em poucos segundos, não havia mais nenhum vestígio da presença deles, exceto o eco distante de seus gritos de terror. São Miguel baixou lentamente a espada, e toda aquela luz celestial começou a diminuir, gradualmente, como um pôr do sol divino. Mas antes que desaparecesse completamente, ele se voltou para mim com um movimento que era ao mesmo tempo poderoso e delicado, como um guerreiro que se transforma em protetor. E então ele olhou diretamente nos meus olhos. Naquele olhar havia tanto amor, tanta ternura, tanta compaixão, que eu compreendi instantaneamente que nunca, jamais, estaria verdadeiramente sozinha neste mundo. Era o olhar de quem conhecia cada lágrima que eu havia derramado, cada medo que eu havia sentido, cada oração silenciosa que eu havia murmurado ao longo da vida. Ele não pronunciou nenhuma palavra com a voz, mas eu ouvi claramente em meu coração, como se suas palavras fossem escritas diretamente na minha alma. Filha de Deus, você está segura, nunca se esqueça. Nós estamos sempre vigiando, sempre protegendo aqueles que clamam pelo nome do Altíssimo. E então, tão suavemente quanto havia aparecido, ele começou a desaparecer. A luz foi diminuindo gradualmente. As asas majestosas se recolheram. A armadura brilhante se dissolveu no ar, como névoa dourada. Mas mesmo quando sua figura já não podia mais ser vista, eu ainda sentia sua presença protetora ao meu redor, como um manto invisível que havia sido colocado sobre meus ombros. A rua voltou ao normal, os postes amarelados, o asfalto molhado, o silêncio noturno. Era como se nada tivesse acontecido fisicamente, mas tudo havia mudado espiritualmente. O ar parecia mais leve e mais puro. A escuridão não parecia mais ameaçadora, mas acorridera. E dentro do meu peito havia uma paz que eu nunca havia experimentado antes na vida. Fiquei ali parada por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minha mente racional tentava encontrar explicações lógicas, mas meu coração sabia com absoluta certeza que havia testemunhado uma intervenção divina real e incontestável. Caminhei o resto do trajeto até minha casa, em um estado que eu não saberia definir com precisão. Não era exatamente alegria, embora houvesse alegria. Não era apenas alívio, embora o alívio fosse imenso. Era uma certeza profunda, inabalável, de que Deus havia intervido na minha vida de forma sobrenatural, e que eu jamais seria a mesma pessoa depois daquela experiência. Cada passo que eu dava em direção à minha casa era acompanhado de orações de gratidão. Cada respiração era uma ação de graças. Cada batimento do meu coração era um hino silencioso de louvor a Deus e a São Miguel Arcanjo. Quando cheguei em casa, minhas mãos ainda tremiam ligeiramente, não de medo, mas de emoção pura. Coloquei a chave na fechadura, abri a porta, entrei, tranquei cuidadosamente. E foi então que toda a intensidade daquela experiência me atingiu de uma só vez. Caí de joelhos bem ali na sala e chorei, como não chorava há muitos anos. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, eram lágrimas de gratidão mais pura e intensa que eu já havia sentido na vida. Gratidão por estar viva, gratidão por ter experimentado
a proteção divina. Gratidão por saber, sem qualquer sombra de dúvida, que não estamos sozinhos neste mundo, cheio de perigos. Passei a noite inteira acordada, ora orando, ora apenas contemplando em silêncio o que havia acontecido. Rezei o terço várias vezes, agradecendo a Nossa Senhora por sua intercessão. Li trechos da Bíblia sobre anjos e proteção divina. Mas, principalmente, conversei com Deus como nunca havia conversado antes na vida, não como quem recita orações decoradas, mas como uma filha falando com um pai amoroso que acabara de salvar sua vida. Na manhã seguinte, ainda estava processando emocionalmente tudo quando liguei a televisão para ver as notícias locais, enquanto tomava meu café. E foi então que recebi a confirmação final, definitiva, de que tudo havia sido absolutamente real. O apresentador do jornal matinal estava noticiando uma série de crimes violentos que haviam acontecido durante a noite anterior, exatamente na região onde eu havia passado, entre 8h30 e 9h30 da noite, exatamente. O horário em que eu estava caminhando por aquelas ruas, 3 mulheres haviam sido brutalmente atacadas e assaltadas. Uma delas, uma enfermeira de 42 anos que estava voltando do trabalho, havia sido hospitalizada em estado grave. Outra, uma estudante universitária, havia sido agredida e roubada, perdendo documentos, dinheiro e celular. A terceira havia conseguido fugir, mas estava em choque psicológico profundo. O horário, o local, a descrição dos criminosos, tudo batia perfeitamente com minha experiência da noite anterior. Naquele momento, qualquer dúvida que ainda pudesse existir no fundo da minha mente simplesmente evaporou. Eu deveria ter sido a 4ª vítima. Ou talvez, considerando a escalada de violência que os criminosos estavam demonstrando, algo ainda mais terrível poderia ter acontecido comigo. Mas São Miguel Arcanjo havia me protegido. Havia me livrado de um perigo real, concreto, documentado nos noticiários, registrado nas delegacias de polícia. A intervenção celestial não havia sido apenas uma experiência espiritual subjetiva, menos, havia tido consequências práticas, objetivas, mensuráveis, no mundo físico. Durante os dias seguintes, acompanhei as notícias com atenção quase obsessiva. Descobri que os 2 criminosos haviam sido presos uma semana depois, durante uma tentativa de assalto que deu errado quando tentaram atacar um policial à paisana. Foram reconhecidos por várias vítimas das semanas anteriores. E um detalhe que me chamou especial atenção. Segundo o delegado responsável pelo caso, eles sempre escolhiam mulheres sozinhas, caminhando em ruas pouco movimentadas durante a noite. Era exatamente meu perfil naquela quinta-feira fatal. Era exatamente a situação em que eu me encontrava quando clamei por São Miguel Arcanjo. Mas enquanto outras mulheres inocentes sofreram violência, trauma e dor nas mãos daqueles criminosos, eu fui poupada. Fui protegida por um anjo guerreiro que atendeu ao meu clamor de desespero e se manifestou fisicamente para me livrar do mal. Durante as investigações, descobriu-se que aqueles homens tinham um histórico extenso de crimes violentos. Eram reincidentes perigosos que haviam atacado dezenas de mulheres ao longo dos anos. Alguns de seus crimes anteriores haviam sido ainda mais brutais do que os assaltos. Havia registros de agressões sexuais, sequestros e até mesmo uma tentativa de homicídio. Quando soube desses detalhes, compreendi ainda mais profundamente o tamanho do livramento que havia recebido. Não havia sido apenas um assalto que foi evitado potencialmente. Minha própria vida havia sido salva pela intervenção de São Miguel Arcanjo. Aquela experiência transformou completamente minha relação com Deus e com a fé. Antes, eu acreditava de uma forma que posso descrever como teórica intelectual. Sabia que Deus existia. Sabia que Jesus havia morrido na cruz por nós. Rezava minhas orações decoradas antes de dormir. Mas tudo isso estava, de certa forma, na superfície da minha vida. Era uma fé herdada, cultural, mas não necessariamente vivida de forma intensa e pessoal. Depois daquela noite, tudo se tornou real, de uma forma que não consigo explicar adequadamente com palavras. Deus não era mais uma ideia distante, um conceito teológico abstrato. Era uma presença constante, viva, ativa, na minha vida diária. Os anjos não eram mais figuras decorativas de histórias bíblicas antigas, eram guerreiros reais,
seres poderosos lutando constantemente por nós no mundo espiritual. Comecei a estudar intensivamente sobre São Miguel Arcanjo, li tudo o que consegui encontrar na Bíblia sobre ele, menos as passagens do livro de Daniel, onde ele é mencionado como o protetor do povo de Deus. A referência na carta de Judas sobre ele disputando o corpo de Moisés com o demônio, a descrição magnífica no Apocalipse, onde ele lidera os exércitos celestiais contra Satanás. Descobri que ao longo da história do cristianismo, São Miguel havia aparecido inúmeras vezes para defender os fiéis. Li sobre sua aparição no Monte Gargano na Itália, sobre os milagres na França durante as invasões bárbaras, sobre sua intercessão em momentos críticos da história da Igreja. Cada relato que eu lia ressoava profundamente no meu coração, porque eu agora sabia por experiência própria que tudo aquilo era verdade. Mas o mais importante, comecei a entender que aquela oração que minha avó me havia ensinado não era apenas uma tradição bonita passada de geração em geração. Era uma arma espiritual verdadeiramente poderosa. Era um chamado direto, uma invocação que ecoa através dos céus e mobiliza as forças celestiais em nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, não são apenas palavras bonitas, organizadas em uma frase piedosa. É um pedido de socorro que atravessa os véus entre o mundo físico e o mundo espiritual, que chega diretamente aos ouvidos de um dos seres mais poderosos da criação de Deus, que mobiliza legiões angélicas para a nossa proteção. Minha vida de oração se transformou completamente, de uma forma que surpreendeu até mesmo as pessoas mais próximas de mim. Passei a conversar com Deus durante todo o dia, não apenas nos momentos formais de oração, mas enquanto trabalhava, enquanto caminhava pelas ruas, enquanto fazia as tarefas domésticas. Deus se tornou um companheiro constante, uma presença viva na minha rotina diária. Toda manhã, antes mesmo de tomar meu café, eu rezava a oração de São Miguel Arcanjo com uma devoção que eu nunca havia sentido antes. À noite, antes de dormir, eu agradecia pela proteção recebida durante o dia e pedia que ela continuasse durante as horas de sono. Quando saía de casa para qualquer lugar, mentalmente eu colocava minha jornada sob a proteção do arcanjo guerreiro. E vocês sabem, o que mais mudou drasticamente na minha vida? Não que eu tenha me tornado imprudente ou inconsequente, menos ainda tomo todos os cuidados necessários para me proteger. Ainda evito lugares perigosos, ainda fico atenta aos riscos urbanos, mas aquele medo paralisante, aquela sensação de estar completamente sozinha e vulnerável no mundo, isso desapareceu completamente da minha vida. Agora, quando caminho pelas ruas, mesmo nas mais escuras e desertas, eu sei com absoluta certeza que não estou sozinha. Há uma presença poderosa me acompanhando, há olhos vigilantes me observando, há asas protetoras me cobrindo. Quando enfrento dificuldades na vida, menos problemas no trabalho, questões familiares, preocupações financeiras, eu sei que posso clamar por ajuda celestial e que ela virá. Quando o mundo parece escuro demais, violento demais, desesperançoso demais, eu lembro da espada flamejante de São Miguel cortando as trevas ao meu redor. Lembro da luz dourada que transformou uma noite de terror em um momento de glória celestial. Lembro da voz silenciosa mais clara que disse ao meu coração: você está segura. Nos meses que se seguiram àquela experiência, comecei a compartilhar minha história com pessoas próximas. As reações foram as mais variadas. Algumas pessoas acreditaram imediatamente, especialmente aquelas que já tinham uma fé mais sólida ou que haviam passado por experiências sobrenaturais próprias. Outras ficaram céticas, tentando encontrar explicações psicológicas ou científicas para o que havia acontecido. Outras ainda me olharam como se eu tivesse desenvolvido algum tipo de transtorno religioso ou alucinação traumática. Mas isso nunca me incomodou ou me fez duvidar do que havia vivido. Eu sabia menos com uma certeza que ia muito além da razão ou da lógica, que havia experimentado uma intervenção divina real e poderosa. Não precisava da aprovação ou compreensão de outras pessoas para validar minha experiência. A transformação na minha vida, a paz interior que havia encontrado, a fé renovada que pulsava no meu coração, tudo isso
era evidência suficiente da veracidade do que havia acontecido. E se há uma coisa que aprendi com essa experiência extraordinária, é que Deus nunca, jamais, nos abandona. Mesmo quando achamos que estamos completamente sozinhos, mesmo quando o perigo parece inevitável e a situação parece sem saída, mesmo quando nossa fé está fraca e nosso coração está cheio de dúvidas, Ele continua cuidando de nós. Ele envia seus anjos, esses guerreiros celestiais, magníficos e poderosos, para nos proteger de perigos que muitas vezes nem percebemos que existem. Quantas vezes São Miguel Arcanjo nos protegeu sem que soubéssemos? Quantas tragédias foram evitadas? Quantos acidentes foram impedidos? Quantos males foram afastados pela intercessão silenciosa, mas eficaz, dos nossos guardiões celestiais? São Miguel Arcanjo continua lutando por nós, a cada dia. Continua defendendo os filhos de Deus contra todos os perigos, físicos e espirituais, visíveis e invisíveis, temporais e eternos. Sua espada flamejante continua cortando as trevas que tentam nos envolver. Suas asas poderosas continuam nos cobrindo quando clamamos por proteção. Mas é fundamental compreender que precisamos clamar, precisamos pedir, precisamos ter fé. Deus respeita nosso livre-arbítrio. E os anjos agem dentro dos limites que o Criador estabeleceu. Eles estão sempre prontos para nos ajudar, mas esperarão que façamos o primeiro movimento, que reconheçamos nossa necessidade, que peçamos ajuda, que abramos nosso coração para a ação divina. 3 anos se passaram desde aquela noite, que mudou minha vida para sempre. 3 anos durante os quais minha fé se fortaleceu dia após dia, durante os quais a presença de Deus se tornou mais real e tangível do que qualquer coisa material que eu possa tocar ou ver. Durante esse tempo passei por outras dificuldades, problemas de saúde na família, pressões financeiras, decepções no trabalho, perdas dolorosas. Mas em cada uma dessas situações, eu sabia que não estava enfrentando os desafios sozinha. Sabia que podia contar com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. Sabia que Deus estava trabalhando todas as coisas para o meu bem, mesmo quando eu não conseguia compreender os caminhos dele. E houve outras ocasiões menos dramáticas que aquela noite inesquecível, mas igualmente significativas, em que senti a proteção angelical agindo na minha vida. Uma vez, quando quase sofri um acidente de carro que poderia ter sido fatal, mas no último segundo, algo me fez frear instintivamente. Outra vez, quando uma situação no trabalho, que poderia ter resultado na minha demissão, se resolveu, de forma inexplicavelmente favorável. Pequenos milagres cotidianos que pessoas menos atentas poderiam chamar de coincidência, mas que eu reconheço como manifestações da proteção divina. Todas as manhãs, antes mesmo de tomar meu café, antes de verificar mensagens no celular, ou pensar nas tarefas do dia, eu rezo a oração de São Miguel Arcanjo. Não por medo, não por obrigação religiosa, mas por pura gratidão. Gratidão por ter um protetor celestial tão poderoso intercedendo por mim, diante do trono de Deus. Gratidão por saber que há forças do bem, lutando constantemente contra as forças do mal, em dimensões que nossos olhos físicos não conseguem perceber. E hoje, quando vejo uma mulher caminhando sozinha pela rua durante a noite, meu coração se enche de compaixão, e eu sussurro uma oração por ela. Quando ouço notícias de violência urbana, quando vejo o mal aparentemente triunfando sobre o bem nos noticiários, quando testemunho as tragédias que afligem nosso mundo, eu lembro que há muito mais acontecendo do que nossos olhos limitados podem ver. Há uma guerra espiritual sendo travada constantemente entre as forças da luz e as forças das trevas. É uma batalha que acontece em dimensões que transcendem nosso mundo físico, mas que tem consequências reais e concretas na nossa vida diária. E nessa guerra cósmica nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos entregues à própria sorte. Temos um exército celestial ao nosso lado, comandado pelo próprio São Miguel Arcanjo, o príncipe dos anjos, o general das legiões de Deus, o guerreiro que jamais perdeu uma batalha contra as forças do mal. Temos a proteção do Deus Todo-Poderoso,
que nos ama com um amor que vai além da nossa capacidade de compreensão. Mas, e isso é crucial, é preciso clamar, é preciso pedir, é preciso ter fé, é preciso reconhecer nossa dependência da graça divina, é preciso abandonar a ilusão de que podemos enfrentar, sozinhos, todos os perigos e desafios da vida. Minha oração diária, que nasceu daquela experiência transformadora e se tornou o centro da minha vida espiritual, é esta: São Miguel Arcanjo, defende-me no combate. Cobri-me com vosso escudo contra as maldades e ciladas do demônio. Humildemente vos peço, ó príncipe da milícia celestial, que pela virtude divina de Deus, precipiteis no inferno Satanás e todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Protegei-me hoje, protegei minha família, protegei todos aqueles que clamam por vossa intercessão. Que vossa espada flamejante corte as trevas ao meu redor, que vossa luz dissipe todos os medos, que vossa presença me fortaleça para enfrentar todos os desafios. Amém. Essa oração se tornou mais do que palavras para mim. Se tornou uma conexão direta com o mundo celestial, um fio dourado que me liga constantemente à proteção divina, uma fonte inesgotável de força e coragem para enfrentar cada novo dia. E agora, queridos irmãos e irmãs que me ouviram até aqui, se vocês chegaram ao final desta história, talvez seja porque o Espírito Santo tocou seus corações, talvez seja porque Deus quer que vocês saibam que Ele não os abandonou, que não estão sozinhos, que há recursos celestiais disponíveis para vocês. Não importa qual seja o perigo que vocês estão enfrentando neste momento, se é um perigo físico, violência urbana, doenças, acidentes, se é um perigo emocional, depressão, ansiedade, medo paralisante, se é um perigo espiritual, tentações, dúvidas, afastamento de Deus, se é um perigo material, problemas financeiros, desemprego, necessidades básicas não supridas. Não importa se vocês se sentem sozinhos, abandonados, esquecidos por Deus. Não importa se perderam a esperança, se acham que não há mais saída para seus problemas. Há um anjo guerreiro esperando o chamado de vocês. Há um Deus que os ama mais do que podem imaginar e que mobilizará todos os recursos do céu para protegê-los. Se vocês clamarem com fé verdadeira, eu sou prova viva disso, eu sou testemunha viva do poder de Deus e da proteção de São Miguel Arcanjo. O que aconteceu comigo naquela noite de março de 2019 não foi um evento único e irrepetível, foi uma demonstração do amor constante de Deus por cada um de seus filhos. Vocês também podem experimentar essa proteção, vocês também podem conhecer essa paz que excede todo o entendimento. Vocês também podem ter a certeza absoluta de que nunca estarão verdadeiramente sozinhos neste mundo. Se vocês acreditam no poder de São Miguel Arcanjo, se vocês creem que Deus envia seus anjos para proteger seus filhos, escrevam nos comentários: São Miguel, defendei-me no combate. Sua declaração de fé pode fortalecer outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão enfrentando seus próprios medos, que precisam ser lembradas do poder protetor de Deus. E se vocês têm uma história parecida com a minha, se também foram protegidos por anjos, se experimentaram milagres em suas vidas, contem nos comentários. Precisamos uns dos outros para fortalecer nossa fé coletiva e espalhar a certeza de que o mundo espiritual é real, de que Deus está ativo em nossas vidas, de que os anjos continuam lutando por nós. Que São Miguel Arcanjo proteja cada um de vocês que me ouviram hoje. Que sua espada flamejante corte todas as trevas que tentam se aproximar de suas vidas. Que sua presença poderosa afaste todos os perigos, físicos e espirituais. Que sua intercessão diante do trono de Deus traga paz aos seus corações e proteção aos seus caminhos. Que a luz de Deus ilumine vocês sempre. Que vocês nunca se esqueçam desta verdade fundamental: há muito mais amor, proteção e poder celestial ao nosso redor do que podemos ver com nossos olhos humanos limitados. Estamos cercados por um exército angelical que nos ama e luta por nós constantemente. E quando o medo tentar tomar conta dos seus corações,
Quando o perigo parecer inevitável, quando acharem que não há mais esperança, lembrem-se da minha história. Lembrem-se de que uma mulher comum, numa noite comum, clamou por São Miguel Arcanjo e foi protegida de forma sobrenatural e poderosa. O mesmo Deus que me protegeu naquela noite é o Deus de vocês. O mesmo São Miguel Arcanjo que apareceu para me defender está disponível para defendê-los também. A mesma fé que transformou meu terror em paz pode transformar os medos de vocês em confiança inabalável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, agora e sempre.